Bom dia a todos. Já hoje ouvimos aqui dois oradores falar de uma perspectiva do tempo com uma abordagem muito assente na metafísica, na forma como os filósofos encararam o tempo. E já vimos também falar de legado e nós, como professores, penso que vamos conseguir fazer, em certa medida, uma abordagem ao tempo e à nossa profissão que reúne estes dois aspectos já abordados. Obrigada. Já abordados por os oradores antecedentes, Luís Calheiros e Rui Macário. Optamos por falar um pouco do tempo medido. Estou aqui com um problema. Já está. Já está, obrigado. E depois o meu colega João irá falar um bocadinho então sobre aspectos mais relacionados com o tempo que nós vivemos e que é em grande parte no contacto que temos com jovens que já nos passaram e os que ainda hão de passar ao longo de muitos anos de experiência de ensino. Pronto, o tempo é algo que está presente no nosso cotidiano, faz parte do nosso dia-a-dia, estão expressões muito a miúdo nós usamos, ainda agora tentamos chegar a tempo, não consideramos este tempo perdido, etc. Bom, desde sempre, de facto, desde a origem da humanidade, que os homens sempre se preocuparam em dar uma definição de tempo. Já hoje se falou aqui de muitos filósofos que se debruçaram sobre esses aspectos, mas nós vamos mais para uma perspectiva mais científica, se o quiserem dizer, sem qualquer pretenciosismo. Vamos então recuar um bocadinho à origem do... Estamos aqui para alguma coisa, estamos aqui os dois Está melhor? A resolver estes problemas. Ora bem, estes e outros. Ok. O tempo, de facto, é algo que tem é uma invenção humana, tem aspectos repetitivos, tem algo de circular e a dimensão linear que lhe é dada é só porque também tem uma vertente muito pessoal. Daí a importância do tempo vivido por cada um de nós e da forma como o vivemos. De facto, essa dimensão só lhe é dada porque nós acabamos, não é? Nós temos um fim. Na frase desse autor, enfim, ensaísta, inglês, de facto é isto. O tempo não passa, nós é que passamos, por termos um fim. Os primeiros povos, e isto sem pretender nada disso, dar alguma lição de histórica, mas enfim, é para vermos um pouco da evolução do conceito de tempo e da forma como sempre o homem quis medir o tempo por necessidades óbvias de organizar a sua vida diária, seja para arar os campos, seja para ir à caça nos povos primitivos, seja atualmente para ir buscar os filhos à escola ou para se comprometer com uma determinada tarefa. Tudo começou há muitos anos, há muitos séculos, antes ainda, digamos, da era após Cristo, na Antiguidade, com muitos povos que conseguiram estabelecer as primeiras unidades de tempo, as mais naturais que se possam imaginar. O dia como o período da luz, à qual se segue a escuridão, ou se quiserem o trabalho, ao qual se segue o descanso. Depois o ano e o mês, por observação do movimento dos astros, e refira-se em particular os povos da antiga Mesopotâmia, e em particular da antiga Babilónia, que foram de facto os primeiros astrónomos, digamos assim, que fizeram observações sistemáticas que lhes permitiram traduzi-las numa medida de tempo como ao calendário lunar. E repare-se que isto, 2 milénios antes de Cristo, já conseguiam estabelecer o mês lunar com uma duração assombrosa de 29 dias
12 horas, 44 minutos e 5 segundos, com um erro que hoje é um erro irrisório, atendendo aos recursos que tinham. Posteriormente, os outros povos, que toda a gente sabe, que tinham também esse tipo de medidas do tempo, refiramos os maias, o Egito, a Grécia e muitos outros povos, tinham calendários baseados, como vos disse, nas posições, enfim, é comum saber-se, das posições e do estudo do movimento da Lua, do Sol, e chegaram, e Parco, 2 séculos antes de Cristo, estabeleceu um calendário, um ano, com 300, desculpem, são muitos números, um ano com 12 meses, dividiu o dia em 24 horas. Mais tarde, Ptolomeu, já 2 séculos depois de Cristo, dividiu a hora em 60 minutos e 60 segundos, como nós hoje temos. Os antigos babilónios não, dividiam o dia em 12 períodos, o que para nós hoje equivalia a 2 horas, não é? Cada um deles, e dividiam depois cada um desses períodos em 30 unidades, o que para nós equivaleria a 4 minutos. Isto é só para dar uma ideia que a noção e a medição do tempo vem de muito, muito recuado. O tempo muito recuado. Usaram-se muitos instrumentos que também são muito conhecidos, para os medir, desde os relógios de água, aos relógios de sol, que aparecem ainda muitas, que existem vestígios, que existem vestígios em muitas zonas do país. Relógios que foram evoluindo até que está ali a representação do primeiro relógio mecânico pendular, que foi, digamos, após as descobertas do Newton e a definição dos princípios da física clássica com Newton. Falando um bocadinho de algumas personagens, alguns cientistas cujo trabalho permitiu a evolução do conceito de tempo, refira-se Galileu, que para quem o tempo era uma grandeza mensurável, tal como o espaço, se podia medir com uma régua, o tempo podia-se medir com um relógio, e posteriormente, assente nos estudos feitos pelo Galileu, Newton referiu isto, dizendo que tinha atrás dele, estava no ombro das descobertas feitas, estava nos ombros das descobertas feitas pelo Galileu. O Newton definiu um tempo, para ele o tempo era uma grandeza absoluta, tal como o espaço. Portanto, tempo e espaço eram 2 grandezas que estavam relacionadas com uma lei, segundo uma lei matemática, e a mecânica estudava o movimento dos corpos num determinado espaço, num determinado tempo. Mas eram grandezas absolutas, o que significa que eram iguais para todos, não dependiam do observador. Pronto, por baixo desta visão do tempo está, sem dúvida alguma, principalmente em Galileu, uma forte convicção que ele tinha que o mundo era interpretado pela matemática. E acreditava que a mente humana podia descobrir essa estrutura matemática que estava por baixo da natureza, dos fenómenos. Esta teoria desenvolvida estes princípios da física clássica, este tempo já não é um tempo natural, como era no tempo dos zigurates, na antiga Babilónia, é um tempo matemático. Este conceito teve que evoluir, teve que esperar alguns séculos, no século XX, quando o por demais conhecido, desculpem, esqueci-me de referir, aqui está uma coisa importante para nós, aqui está o Newton, para poder defender, para poder construir a sua teoria, ele teve que desenvolver, e isto é muito importante para nós como professores de matemática,
teve que desenvolver uma nova teoria, desenvolveu o cálculo o diferencial primeiro e o cálculo infinitesimal, que ainda hoje dão muitas dores de cabeça a muitos estudantes universitários, e ele teve que o descobrir como ferramenta sem a qual ele não conseguia interpretar a natureza e os fenómenos físicos. Isto mostra uma característica muito interessante da matemática, por vezes antecipa-se à própria realidade, outras vezes são as outras ciências que lhe servem de motor para ela se desenvolver como ferramenta para interpretar os fenómenos da natureza e os fenómenos das outras ciências. Mas passando rapidamente, senão o meu colega não fala, e eu quero que ele fale, porque vai falar da parte mais interessante, que é a parte que nós vivemos no nosso dia-a-dia com os alunos, a que está o por demais conhecido, Einstein, que acaba por, com base em determinados pressupostos, um deles que a velocidade da luz é finita, e que o tempo começou com a origem do universo, com o Big Bang. Então, Einstein revoluciona, digamos, os princípios da física clássica e estabelece uma nova física que ainda hoje permanece em evolução, e então aí o tempo passa a ser uma grandeza relativa ao observador. Cria uma nova entidade associando espaço e tempo e dá uma nova dimensão ao estudo da natureza, criando um sistema tridimensional, mas com uma quarta dimensão, que é o tempo. Então o tempo é relativo, não é igual para todos, depende de muitas coisas, depende da força gravítica, mas também depende da velocidade. Portanto, ele concilia a física clássica com as novas descobertas que tinham sido, entretanto, feitas, e cria esta nova visão está aqui uma homenagem, digamos, que Dali fez ao desenvolvimento da teoria da relatividade, do Einstein, que o fez por volta de 1975, 77. Então Dali está aqui de alguma forma com estes 3 relógios, com todas as outras interpretações que eu não me sinto sequer, nem tenho a veleidade de fazer sob o ponto de vista, sob muitos outros pontos de vista, mas pelo menos vemos ali 3 relógios que se desfazem até de uma forma um bocado pegajosa e com horas todas marcadas, assinaladas e todas diferentes. De facto, falou-se aqui muito de passado, presente e futuro, mas é tudo, de facto, uma grande ilusão, como também diz um outro orador, com certeza nos irá mimar com as suas palavras mais adiante, porque aquilo que nós vemos neste momento, de facto, se calhar não é tão presente quanto nós o julgaríamos. Basta pensar que a luz que recebemos do Sol, neste momento, foi emitida há 8 minutos atrás. A luz que recebemos das estrelas constitui a Ursa Maior, a maior parte delas foi emitida no século XIX. Portanto, isso faz-nos pensar o que é o presente. Será, de facto, não há um presente, há um presente relativo, haverá um presente absoluto? O presente absoluto definiu Aristóteles há muito tempo. Imaginem um cubo, imaginem outro cubo, o de baixo é o passado, o de cima é o futuro, e a face que é comum aos 2 cubos é o presente. E isto depois concilia-se com as novas noções que nós temos hoje de presente, como um reflexo de algo que já aconteceu antes e que nos chega a nós e que nos faz pensar, como diria Einstein, que a nossa viagem da Aveiro aqui, se fosse à velocidade da luz, nós chegávamos e voltávamos a Aveiro e estávamos mais jovens do que aqueles que lá ficaram à nossa espera. Algo desconcertante, mas é fácil perceber. Está aqui apenas uma ideia. Esta ideia não passa publicidade, são uns livrinhos muito interessantes que têm sobre vários temas, não estamos aqui a fazer publicidade, mas de facto é uma história em que entra o Einstein, que explica de alguma forma a visão que há de que não há o tempo absoluto. O tempo que nós passamos com os nossos alunos é fundamental para nós nos sentirmos ainda motivados. Eu interrogamos-nos como é que ao fim de tanto tempo, são mais de 30 anos de trabalho, em que parece que estamos sempre a fazer a mesma coisa, mas não é verdade, pois não, Pérez? Não. Das-me a deixa, é assim. Certeza que vocês que estão aqui a ouvir-nos
têm a referência daquele professor. Pensem um bocadinho. Houve aquele professor que vos marcou. Eu estou aqui a representar, se calhar, dezenas, centenas, milhares de professores que lutam todos os dias por vos deixar uma imagem, uma referência muito importante e que vos abre caminhos, janelas, para vocês verem o futuro com capacidades melhores, com conhecimentos melhores. Ao longo dos 30 anos, mais de 30 anos que leciono, tive excepcionais experiências com os meus alunos. Quando entrei neste edifício, e muitas vezes quando vou em visitas de estudo com os meus alunos, são muito importantes essas visitas de estudo. Primeiro porque criamos dinâmicas de grupo, que muitas vezes eles não as têm. Eles estão habituados em casa, os pais, devido aos seus afazeres profissionais, quase que não têm tempo para estar com os filhos. Neste momento passa-se muito dos problemas que existem, que nós temos na sala de aula, nas nossas vivências do dia a dia com eles, de falar com eles, estar com eles. E dizia eu que nas visitas de estudo passamos por muitos sítios. Eu acompanho professores de História, Português, Matemática, quando as faço. E, na realidade, entro numa sala como esta e a primeira coisa que eu aprendi é: está aqui tanta matemática. Paro um bocado e faço-os sentir este espaço tão belo, tão recriado, reconstruído, tem muito a dizer-nos da vida do dia-a-dia. Eu tinha estou desassegado desde há uma semana a esta parte. Agradeço imenso a quem nos convidou, nossos antigos alunos, que lhes deixámos uma mensagem muito importante. Não desistir, saber que todos os dias, a cada momento, nós fomos uma referência para eles e que imagens como esta também, eu estou muito ligado ao desporto, e quando vejo esta onda feita por McNamara há 2 ou 3 anos na Nazaré, e que ainda agora, esta semana que passou, eu vejo muita matemática, vejo muito movimento. E eu preciso destes exemplos para ensinar aos meus alunos o que é que se está aqui a passar. Não sei se vocês estão a ver o mesmo que eu, se calhar não. O direito à diferença, claro. Mas, na realidade, eu vejo em cada aluno o momento deles poderem estudar uma imagem como esta e ver onde é que está aqui a matemática. E eu posso lhes ensinar. Eu posso descobrir-lhes novas imagens, novos desafios, e que eles acreditem que, na realidade, nós estamos aqui para os servir, para lhes abrir janelas e para que eles construam um mundo melhor. Eu acredito neles. E por falar nisso, talvez... Não, está aqui. Eu queria só referir, passa a imagem anterior. Ali, anterior. Esta imagem anterior queria... Okay. São alunos timorenses que a nossa escola foi escolhida em 2001, 2002, para servir de apoio ao intercâmbio com a Universidade de Aveiro para 14 alunos da área de ciências que não tinham passado no equivalente ao 12º ano. E eles tinham notas abaixo do 9. Não tinham possibilidade de, em Timor, poder fazer algo pelo seu país que tinha conquistado de alguma forma a liberdade. Eu pude acompanhá-los durante um ano, fui o gestor, digamos, de todo o projeto. Não imaginam o que é que a escola fez para acompanhar estas pessoas. Isto aqui passa-se numa estação em Ovar, eu levei-os a ver o Carnaval de Ovar. É uma riqueza de acontecimentos que eu passei com eles. Apaixonou-me, foi talvez o melhor ano da minha vida como professor. Eles estão todos bem. Neste momento, foi há 10 anos. E é a perspectiva de nós vermos que nós temos que ver o futuro
destes jovens, dos miúdos que agora, se calhar com 3 anos e 4 anos, pegam no tablet e já fazem contas, se calhar, e já fazem jogos, já fazem interações, e nós daqui a 10 anos estamos a lidar com estes miúdos e temos que saber o que é que eles esperam de nós. Eu já estou a pensar nisso, porque eu os tenho em casa ou convivo com eles, mas voltando aqui ao exemplo do Timor, era como se tivesse partido do nada. Eles nem entender o português conseguiam. E foi fantástico porque eles, neste momento, eu um a um posso-vos dizer que têm sucesso. E o sucesso só se consegue como um grande amigo meu, treinador de basquete, o Luís Magalhães, e diz: o S está atrás do T só no abecedário. Na vida real, o trabalho vem antes do sucesso. E agora, só para terminar, se vocês repararem, eu desconfio que ele anda perto da velocidade da luz, porque não envelheceste. Igual. Há mais de 10 anos. Pronto. É muito desporto. Gostava de dizer muito mais, mas só tive estes minutos. Obrigada. Obrigado. Tá.